Nós estamos na porta para que comecem a acontecer coisas que foram profetizadas pela boca de Deus através de homens e mulheres santos que andam na terra, fazendo a vontade do Deus vivo de Israel. Nós estamos na porta de grandes acontecimentos, não só no Brasil, como no mundo, como nos Estados Unidos, como na Europa, em outras nações, que virão grandes coisas, escute isso, que serão faladas, propagadas no mundo inteiro, coisas que foram profetizadas por homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, que são boca de Deus na terra. Boca de Deus na terra. Muitas pessoas que têm duvidado, que têm escarnecido, que têm se levantado contra os profetas, vão ver com os seus olhos se cumprindo na terra tudo aquilo que Deus falou. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Escute isso. Há um anjo de Deus caminhando na terra para fazer justiça. Os acontecimentos não são aleatórios. As ações em todo mundo que você tem visto e ouvido não são aleatórias. Deus tem revelado. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, você observou já nesse início de vídeo aí, tá? Mais uma profecia do pastor Sandro Rocha. Uma profecia, uma palavra profética. E eu gostaria que vocês atentassem ao que ele vai falar, tá? Essa palavra profética já tem um pouco de tempo, tá? Eu já citei aqui no canal em relação aos vídeos antigos que eu estou trazendo aqui, não muito antigos, mas recente, do pastor Sandro Rocha, que ele vem falando sobre algumas profecias, tá? E tem algumas que começaram a fazer sentido do que está acontecendo hoje. Se você observar aqui no canal, sempre estou colocando, tá? Eu estou fazendo alguns compilados para poder mostrar para vocês. Então eu gostaria que vocês observassem esse vídeo por completo, para que você possa entender todo o teor. Você que está chegando agora e não entendeu, volte um pouco o vídeo, tá? Para que você possa entender. E vamos continuar aqui vendo esse vídeo na íntegra. Lá na metade do vídeo eu vou parar para a gente conversar mais um pouco e já vá compartilhando, convidando mais pessoas para estar assistindo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar vendo esse vídeo. Os seus planos aos seus profetas, e o Senhor está falando que o tempo da justiça na terra chegou, irmãos, escute isso. O tempo da justiça na terra chegou. A justiça de Deus está acontecendo. Nós estamos vendo com os nossos olhos. Já começou a queda de um grande império na terra, o Império do Mal. O império que se articulou e quis acelerar o tempo. Quis acelerar o tempo para chegar antes do tempo, mas o próprio Deus desceu na terra para quebrar, para cortar a cabeça desta serpente maligna que se infiltrou em vários reinos da terra, para propagar em suas maldades os seus planos e os seus planejamentos. Mas Deus disse que Ele não permitiu ainda, porque ainda não é o tempo, porque a sua igreja ainda não foi retirada. E por isso, Deus enviou o seu anjo na terra. Aleluia. Deus enviou o seu anjo na terra, escute. O anjo da justiça, o Espírito Santo está aqui falando para mim, irmão. Vai começar a caminhar nas igrejas. Vai começar a caminhar nas igrejas do Brasil. Vai começar a limpeza pela casa do Senhor, escute. Deus está fazendo justiça. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça. Essa palavra que o Espírito Santo me deu hoje. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque esses serão saciados. Já vimos ontem, na vida do nosso irmão Oswaldo, Deus fazendo justiça na Espanha. Irmão, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, nunca serão abalados. Está escrito,
Já começou ontem, já começou antes de ontem. Nós já estamos vendo isso acontecendo. Não ache você que o nosso Deus dorme, que o nosso Deus está dormindo, porque não dormitará o guarda de Israel. Não toscanejará o Deus vivo de Israel. Irmão, não se engane. Se prepare, diz o Senhor, para aquilo que está por vir sobre a terra. Não cocheie em dois pensamentos. Santifique a tua vida, irmão. Santifique a sua vida com orações, jejuns. Se aparte do pecado e comece a orar pela sua casa. Porque vem como uma grande nuvem sobre a terra, é uma grande nuvem de tempestade, diz o Senhor. E essa nuvem se levanta na poeira dos pés do anjo de Deus que foi liberado do céu e está andando sobre a terra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor diz à sua igreja. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque estes serão saciados. Nós veremos, diz o Senhor, uma onda de justiça sendo feita. Nós veremos a justiça de Deus prevalecendo sobre a justiça dos homens. Nós veremos homens que se diziam justos sendo alcançados pela justiça de Deus na terra, diz o Senhor, dos viventes. Homens que se achavam inalcançáveis, inatingíveis, que viviam acima do bem e do mal, serão tocados pelo anjo do Senhor Jesus. O anjo de Deus vai tocar em homens, assim como o rei que foi ferido na sua barriga com uma espada pelo anjo de Deus, porque ele se achava como Deus, ele pensava que era Deus. Aleluia! Labarasuican, Lara, escute. A Bíblia diz que quando ele cantava, os homens diziam: olha a voz dele, escute esse mistério. É como a voz de Deus. E ele quis roubar a glória de Deus, agindo como se fosse um Deus. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu na terra e o feriu com uma ferida de morte. E ele morreu comido de bicho. Deus está falando na terra, o anjo de Deus já desceu e já anda na terra para executar a justiça de Deus sobre os homens que se colocaram como Deus. Mas eles são pó e cinza. E o Deus Altíssimo já abriu a sua boca santa para proferir uma sentença contra eles. Já foi determinado, diz o Senhor. E observe, pessoal, tá? Eu dei só essa pausa aqui para que você possa entender o que já está acontecendo. Comece a analisar o que o pastor está falando. Você que chegou agora, tá? Não conseguiu pegar esse vídeo na íntegra, volte para que você possa entender. E isso que o pastor está falando, tá? É muito importante. É muito importante você parar para analisar. Porque sabemos a situação que o Brasil se encontra hoje. Mas vamos continuar aqui vendo. Eu gostaria que você comentasse o que você está achando desse vídeo. E agora Deus está dando ordem ao anjo para que cumpra a sentença. Assim como em nós. Se posicionava como se fosse Deus. Se colocava sobre um tribunal como se fosse Deus. Quando cantava, sua voz era como a voz de Deus. Mas ele não era Deus. Mas ele não era Deus. E a Bíblia diz que ele morreu comido de bichos, porque foi ferido pelo anjo de Deus. A mensagem de Deus para mim e para você nessa manhã hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, agora são 10 horas e 13 minutos da manhã, horário de Brasília. Eu estou te alertando para aquilo que vai acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Nesse lugar chamado Terra. O anjo de Deus já está andando na terra. E você verá notícias, ouvirá ventos
por toda a terra, aonde as sentenças de Deus já foram dadas, e o anjo passará as cumprindo em várias nações, não será apenas no Brasil. E nós veremos homens que se levantaram na terra contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra os pequeninos do Senhor Jesus Cristo, contra as crianças do Senhor Jesus Cristo. Homens malvados, maldosos, organizações, instituições. Deus vai fazer justiça na terra. E eu e você veremos com os nossos próprios olhos, ouviremos com os nossos próprios ouvidos aquilo que o Senhor Jesus deu ordem aos seus anjos para que façam na terra. Não se espante, diz o Senhor. Não se assuste, diz o Senhor. Não te assombres, diz o Senhor, porque eu vou chacoalhar a terra. Abaixo e abaixo. Eu vejo Deus quebrando pilares de grandes igrejas. Escute. Eu vejo o anjo do Senhor passando na frente de igrejas. Grandes igrejas do Brasil, com uma marreta. E quando ele para em frente à igreja, ele bate na coluna que sustenta essa igreja. Eu vejo a coluna sendo quebrada e o prédio perdendo o equilíbrio, caindo com um pedaço no chão. A justiça de Deus vai começar pela sua igreja, pelas instituições religiosas. É aí que vai começar, diz o Senhor. Mas ele virá também sobre as instituições humanas, que foram criadas por homens malvados e maldosos, perniciosos, que têm se levantado contra os santos do Senhor, contra as suas crianças. E você se surpreenderá. Se surpreenderá. Eu vejo Deus abrindo como se fossem caldeirões de ferro, com tampas. E quando o anjo abre essa tampa, eu vejo moscas voando para fora e coisas podres e estragadas ali dentro. E o Senhor está falando: vou eu trazer à luz aquilo que foi escondido, que foi trancado como em panelas de ferro impenetráveis. Vou eu arrancar a tampa. Eu estou vendo isso. Vou eu arrancar a tampa de igrejas, Deus está falando. Coisas escondidas aparecerão. Ações que homens achavam que jamais ninguém saberia, Deus vai mostrar para todo mundo. Eu vejo pessoas saindo, chegando na porta de grandes igrejas. Eu estou vendo as igrejas, eu poderia te dar os nomes, mas não vou falar, porque Deus não está mandando eu falar. E quando olharem para esses grandes prédios, vão abaixar a sua cabeça com tristeza e decepção, virando as suas costas, verão e voltarão para as suas casas. As pessoas não aguentarão o cheiro dentro de determinadas igrejas. O cheiro de podre. O cheiro de defuntos e cadáveres. Vai começar a sair pelos furos e cantos e impregnar o nariz de todo mundo. Aleluia. Vamos orar, gente? Deixa os seus olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu te peço, papai, que a tua mão poderosa venha sobre a nossa igreja, sobre o nosso povo. Papai, na autoridade e no poder do teu santo nome, eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, e que o Senhor possa quebrantar o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, abençoa cada um de nós, papai, com a tua presença, porque é isso que nós temos buscado, a tua presença. Põe, papai, a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Senhor, guarda as nossas crianças, os nossos filhos, em nome de Jesus. Abençoa as nossas famílias e nos permita, Deus, dar-nos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Então é isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ver esse vídeo, tá, do pastor Sandro Rocha.
essa palavra, né, onde ele fala sobre um anjo, o que o anjo do Senhor, né, tá na terra, e a profecia do juízo começa a se revelar, tá? Então, assim, eu sei que muitas profecias, como eu citei aqui já várias vezes, foram ditas, né, há muito tempo atrás. Mas hoje começa a ter um sentido maior, porque os acontecimentos na face da terra estão aí a olho nu. Todo mundo está vendo o que está acontecendo no nosso Brasil. Não vou jogar aqui a questão do Brasil, mas no mundo, tá? Observe os acontecimentos muito rápido, a população aí sem saber o que fazer. Uma crise pode acontecer, tá? Não vou entrar muito em detalhe em relação a isso, porque assim, o pastor Sandro Rocha sempre traz notícias em relação a isso, tá? No seu canal dos Desdobramento. E você que gosta aqui do canal, você que quer também ficar a par de todas as notícias que vem acontecendo, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, tá? Se inscreva aqui, deixe seu like, convide mais uma pessoa e seja membro do canal. Quando você faz isso, você ajuda muito o canal. Eu sei que muitas pessoas criticam, ficam falando, mas isso aqui é um react que eu estou fazendo em relação a todas as profecias do pastor Sandro Rocha, tá? Eu sei que pessoas não acreditam, pessoas discordam do pastor, mas é isso aí, tá? Eu gostaria só de saber a sua opinião e o que você acha em relação a tudo isso que está acontecendo, tá bom? Eu agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho. Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar assistindo e se inscreva aqui no canal e seja membro, tá? Dê essa força aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.